Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao seu nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Rapaz, eu tô feliz. Já acordei agora de manhã com o vídeo resposta do nosso amado irmão Javi, ó. Ei, pancada, viu? Você está sendo bem assessorado, viu? Dentro de uma loja maçônica, palitozinho, né? Eu faço assim camisa mesmo, que eu não quero aparecer, né? Eu não quero ganhar ibope. Bem, ele colocou as ponderações, as colocações, né? Em cima do que nós sabíamos que ele ia trabalhar, que era simplesmente falar sobre a questão da Glumb, né? Não falou sobre o tema, né? Não foi um vídeo esclarecedor, se percebe, né? Percebe-se, de fato, deve querer defender o indefensável, né? Que é a temática do que consiste a regularidade na origem das potências autocráticas e etc. Então, o vídeo é um tanto finito, com a vacuidade, né, total, e dentro de todo um contexto, né? Dentro de todo um contexto. Não houve, de certa forma, uma contextualização em cima do que eu pedi no desafio. Houve sim aquilo que eu venho falando nos meus vídeos, nos comentários que está fazendo. Houve apontamentos e acusações. Isso era inevitável, isso era esperado, né? Quando uma pessoa ela se sente, de certa forma, diminuída, ela se sente assim, menosprezada, separada, ela só tem uma ferramenta: fazer o que o nosso querido e amado irmão Jarbinha fez e está dizendo que vai fazer. Agora, ele falou uma coisa bastante interessante, mas primeiro eu vou fazer aqui a minha introdução e logo a correlata à defesa, né? Contra fatos no argumento, concordo plenamente com ele. Concordo plenamente com ele. De fato, quando ele chegou aonde ele queria chegar, que foi a fundação da primeira loja Guerreiros da Luz e da Liberdade, que estava presente, né, na reunião só 5 mestres maçom e 2 aprendizes, meus irmãos, contra fato no argumento. É verdade. É verdade. Não vou aqui nem questionar. É verdade. Jarbinha está com a verdade. Só tinha 5 mestres maçom. Porém, eu não vou querer aqui obrigar, não posso obrigar os 2 mestres maçom se manifestarem, certo? Eu não posso obrigar. Eu vou fazer um pedido. Né? Um é inscrito no meu canal, né? Que é o Samuel Siddhartha. Ele sempre está me acompanhando. Siddhartha não pôde ir no dia da fundação da loja, né? Se justificou. E o Luiz também não pôde ir, né? Também se justificou. Tudo isso no parecer dos 2 protagonistas da fundação da loja, eu e o Jarbinha. Nós somos o cabeça, nós 2 que encabeçamos a ideia. Então, no dia da reunião, faltou os 2 irmãos. Os 2 irmãos se justificaram, né? Se justificaram dizendo que não poderia ir, certo? E aí só teve presencial mesmo 5 mestres maçom e 2 aprendizes. É o nosso irmão Luiz, vulgo Boquinha, e o nosso irmão Samuel Siddhartha. Eu não vou aqui obrigar os mesmos a dar declaração. Pode ter certeza disso. Eles vão ficar à vontade. Mas eles, e o próprio Jarbinha sabe que nós mantemos convivência. Por quê? Porque esses 2 irmãos manteram convivência conosco, principalmente o Samuel. Samuel, primeira reunião ritualística, o Samuel estava presente. Os outros irmãos, né? Tem até um irmãozinho aí que foi iniciado conosco, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas ele foi iniciado conosco, que está com você aí. Ele pode comprovar que o Samuel era o nosso mestre de cerimônia, né? O cara que nos ensinou praticamente a prática do ritual escocês antigo e aceito, adotado pela grande loja do estado de Ceará, ou seja, o rito escocês antigo e aceito de Marubé, né? Rito brasileiro, escocês. Então eu não vou argumentar isso aí não, de fato. Só tinha 5 mestres maçom, certo? Mas com autorização. Nós poderíamos ter feito na hora, por essa era cosmonáutica aqui, nós poderíamos ter feito um vídeo chamada com os irmãos, né? Na hora tá aqui, pá. Mas isso não convém, porque a gente está falando de uma tradição, né? Então não era conveniente eu fazer um vídeo chamada, simplesmente pela autorização dos irmãos. E o Jarbinha foi a minha testemunha. Não foi o que eu disse não, Jarbinha. Você sabe disso.
Não foi o que eu disse que os irmãos autorizou, não. Você sabe que os irmãos autorizou. Você já está sendo inverdadeiro com você mesmo e com os princípios do que ocorreu. Agora, eu, Jair Gomes, meus irmãos, vocês perceberam o Jarbinha, né? Muito inteligente, um bom jovem paduano. Se desculpou, né, com as potências autocráticas, disse que se arrependeu e se mostra de fato não dentro dos princípios do que ele dizia acreditar, né? Se tornou de fato hoje, de certa forma, o meu algoz, um ignorante que conhece e ignora que sabe. Ou seja, eu vou combater a ignorância. Vou combater a ignorância. É um ignorante que conhece e ignora que sabe. Mas não sei se sabe de forma bem profunda, como eu vou apresentar para vocês aqui. Ele disse, de fato, e somos, né, de origem, veja bem, de origem iniciática do Grande Oriente do Brasil, certo? Fui iniciado no Grande Oriente do Brasil. Segundo o contrato social, a Constituição do Grande Oriente do Brasil, certo? Que é, digamos assim, a mãe da maçonaria brasileira, só pode, segundo o Grande Oriente do Brasil, só pode fundar uma loja maçônica com 7 mestres maçons. O Grande Oriente do Brasil diz que só pode fundar uma loja maçônica com 7 mestres maçons. Pergunta-se para todos vocês que estão me acompanhando e para o nosso irmão Jarbinha, qual é o princípio dessa argumentação para que seja uma verdade universal? Tem como você fazer uma afirmação que esse princípio de fundação de loja é uma verdade universal? É vivida por todas as outras potências da maçonaria universal? Bem, deixo aí esse questionamento. Para melhor nos entendermos o que se trata de maçonaria, é o seguinte, meus irmãos. A maçonaria é interessante. A gente tem uma ideia acadêmica, em relação, quando se fala da história, quando se fala do passado, né? Da história. E temos uma ideia que você tem duas formas de narrar a história. Uma é comprovando por documentos, né? Provas comprobatórias de documentos. E outra é simplesmente memórias. Relatos de memórias. Tipo mais ou menos, não sei se vocês assistiram o Ato da Compadecida, que tem aquele personagem, o João Grilo. É o João Grilo? É o João Grilo. Que ele conta algumas histórias, né? Né, de memórias, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Isso são relatos de memórias. E um dado momento, é o Chicó que conta as histórias. E aí o João Grilo que faz a pergunta. Mas Chicó, isso é verdade? Aí o João Grilo diz assim: só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Então a maçonaria ela tem muitos relatos de memória. Elas não tem como você provar historicamente com documentos comprobatórios. Todo historiador que entra nesse mundo maçônico, da história maçônica, se perde. Porque se eu perguntar aqui, os argumentos do nosso irmão foi o seguinte: essa ata aqui é falsa, porque é o registro do nascimento de uma potência maçônica. Ele quis dizer o seguinte, para um bom entendedor: se uma loja não tiver aquela ata de fundação, aquele registro de fundação, não pode considerar-se uma loja maçônica. Aí, como eu tô falando, né, mostrei para vocês as duas temáticas, história, por documentações comprobatórias, para que você tenha de veracidade os fatos. Pelo menos nós tivemos uma ata, né? Pelo menos nós tivemos uma ata não completa por falta da presença dos dois maçons, devidamente autorizado, mas nós tivemos uma ata, como mesmo ele afirmou que a ata foi, né, não tem ali, como quando você lê, não há de fato irregularidade na ata.
Agora se pergunta, vocês podem me dar a ata da primeira loja que fundou, uma das primeiras lojas que fundou a grande loja unida da Inglaterra, a grande loja de Londres? Vocês podem me dar essa ata? Vocês têm essa ata? Algum historiador tem essa ata? A própria grande loja unida da Inglaterra hoje tem essa ata? Não tem. Porque são relatos de memória. Não tem provas comprobatórias. Certo? Não tem provas comprobatórias. Bem, ele falou que uma loja só é legítima. Olha o mundo que nós vamos entrar. Puxa aí, meu irmão, eu queria que nós tivéssemos um respaldo para, de fato, fazer o que ele disse que dá veracidade de uma loja, que é o seu registro, que é o seu nascimento, né? Que é a sua ata. Vamos falar de maçonaria brasileira. A maçonaria brasileira também teve... o Grande Brasil foi constituído de 4 lojas. Temos a ata dessas 4 lojas, das suas fundações? Nós temos memória, nós temos relatos. Foi fundada a loja, não sabe como foi, se foi tipo mestre maçom, se foi por aprendiz maçom, se foi por isso, se foi por aquilo, não sabe, ninguém sabe. Não tem um historiador que possa fazer uma apresentação comprobatória. Bem, para ser bastante sucinto, né, e pragmático, eu vou simplesmente trazer a atualização. Como eu falei ontem no vídeo, que eu estou estudando a Constituição do Gossi, né? Rapaz, dá vontade de rir. Tá entrando no oceano de devaneios. Se você ler a Constituição do Gossi, logo no primeiro, na introdução, você vai dizer assim, ó, você vai ver o seguinte: o Gossi é formado, ou seja, tem existência por suas lojas jurisdicionadas e seus triângulos. Aparentemente, não tem nada do que se dizer, né? Porque toda a potência maçônica, ela existe por uma questão de loja jurisdicionada. Agora se pergunta, quais são essas lojas? Cadê as atas dessas lojas? Já que está defendendo que a loja só tem veracidade, só tem atestado, como disse, que era o atestado da existência da loja, se tiver uma ata de fundação. Então ele globalizou, ele generalizou que lojas maçônicas só são verdadeiras se tiver uma ata de fundação. Então eu deixo aqui, vocês podem pensando. São uns argumentos totalmente finitos e infundados, porque agora, como ele disse também, ele foi muito feliz, temos que buscar. Porque a correlata é a mesma. Já que você quer ata de fundação das potências que não estão na autocracia, não esqueça que o direito ao contraditório, o direito é recíproco. Isso está no nosso código, judicial. Eu não posso ser condenado sem ter o direito ao julgamento justo, segundo os preceitos do que consiste a justiça. Eu tenho direito à correlata. Tem que ser tramitado e julgado. Então, a partir do momento que você se sente muito pomposo, né, dentro de um templo maçônico, se achando agora ser o representante da autocracia, porque foi assim pedido no debate, um maçom que representasse a autocracia. Então, sua introdução já é falaciosa, porque quando você aceitou o desafio e fez o vídeo ali, você está representando a autocracia. Eu acho muita prepotência. Será que todos os irmãos vão concordar com isso? Do Grande Oriente do Brasil, da CMSB? Mesmo que você justifique que ali você não está, de certa forma, não representando ninguém, etc. Mas o meu pedido foi um representante das potências autocráticas. Então você está representando as potências autocráticas. Você hoje se declarou a voz das potências autocráticas. Certo? Então, é necessário agora que a gente não busque somente das potências que não estão na autocracia, mas também das potências da autocracia. Principalmente da sua instituição hoje. Né? Mostre para nós a ata. Pelo menos você mostrou a ata de nossa fundação. Né? Você mostrou a ata da nossa fundação. Que eu concordo com você.
de fato, não estava presente os 7 mestres maçom, mas foi devidamente autorizado, ok? Agora, quem pode afirmar, quem tem digamos assim, esse filme, essas provas comprobatórias, né, que todas as fundações de todas as lojas maçônicas, todos os mestres maçons estavam presentes? Quem é o louco de fazer tal afirmação? Porque o que você diz que para ter veracidade, para que uma loja de fato tenha o seu princípio de veracidade, os mestres têm que estar presentes. Aí eu pergunto, será que todos os mestres estariam presentes na fundação da primeira loja que deu origem ao Grande Oriente Brasil? Será que todos os mestres, quando deu origem ao GOS, estavam presentes? São perguntas que cabe você responder, né? Cabe você responder. Porque a partir do momento que você faz uma acusação ao outro, você tem que estar dentro dos padrões do que consiste para que o outro não possa, de certa forma, apontar os mesmos defeitos. Eu diria, como minha mãezinha também gosta de dizer, como você usou sua mãe, é o sujo falando do mal lavado. É o sujo falando do mal lavado. Agora, meus irmãos, me permita agora fazer a minha defesa, como eu estou fazendo. Eu apresentei os princípios da regularidade no maçom, certo? Os princípios da regularidade no maçom. E hoje, estudando minuciosamente o que consiste de fato a fundação de uma loja, e como eu falei nesse vídeo já, e que nós usamos os padrões de 7 mestres maçom, pelo fato da nossa originalidade, da nossa vida maçônica. A maçonaria brasileira da autocracia, ela digamos assim, direcionada pela mãe, que é o Grande Oriente do Brasil. Então as grandes lojas adotaram esse princípio de fundação de loja, também com 7 mestres maçom, entendeu? Os grandes Orientes independentes também adotaram os princípios de fundação dos 7 mestres maçom e etc. E quase toda a maçonaria brasileira também adotaram esse princípio de 7 mestres maçom, certo? Mas não diz que tem que estar presencial, se tem que estar lá na caixa preta, não diz nada disso. Tem que ser 7 mestres maçom, beleza? Pense aí, ó. Não diz que tem que ser presencial. Não existe nenhum documento comprobatório que os mestres devem estar presentes. Não existe. Se tiver, me apresente, certo? Deve ter, segundo a sua prerrogativa, da sua jurisdição, da sua potência. A sua potência, segundo a sua Constituição, segundo o contrato social da sua potência, por ela ser soberana, ela pode determinar que só pode haver fundação de loja se os mestres maçons estiverem presentes, certo? Por exemplo, agora como nós somos uma potência maçônica soberana, podemos deliberar no corpo administrativo que os maçons podem fundar loja com distanciedade. Ou seja, você pode estar lá no Japão, você pode estar lá, faz uma videoconferência e funde uma loja maçônica. Podemos fazer segundo o nosso contrato social? Segundo a nossa soberania, nós podemos fazer isso? Podemos! Porque é soberania da loja. Agora, segundo os padrões do Grande Oriente do Brasil, que houve já várias modificações para o bom entender, para quem estuda maçonaria, quando o Grande Oriente do Brasil se formou, quando se constituiu como instituição, né, quando ela se estruturou, né, depois que Dom Pedro fechou, depois abriu, no decorrer do tempo, houve no Grande Oriente do Brasil que só poderia fundar uma loja maçônica com 9 mestres maçons. Depois foi revisto, passou para 7. Então é prerrogativa da potência essa temática de fundação de princípio de quantos mestres maçons fundam uma loja maçônica. E eu e nós outros, né, nós resolvemos estar dentro desse padrão. Isso não quer dizer que os princípios do Grande Oriente do Brasil e da Grande Loja são princípios da universalidade maçônica. Por que, Jair? Porque na Grande Loja Unida da Inglaterra você pode fundar uma loja com 3 mestres maçons. E aí? A mãe da maçonaria diz que uma loja maçônica pode ser constituída de 3 mestres maçons, segundo o 10º Landmark. Que uma loja maçônica é constituída de seu venerável, seu primeiro vigilante e seu segundo vigilante, é uma loja maçônica. E segundo o ritual escocês e antigo e aceito de Marburg para o rito escocês do Brasil, praticado pelas grandes lojas, o que ele diz que é necessário para que uma loja se reúna? Pelo menos 3 mestres maçons.
e 7 irmãos para que a loja se reúne. Mas dentro do contrato social, para fundar a loja, a grande loja continuou a temática do Grande Oriente do Brasil. Nada do que respeitar a mãe, né? Pedir a benção à mamãe, né? Mas hoje se coagita dentro da tua potência, que chegou aos meus ouvidos, que se vai colocar-se em pauta, não sei se já foi aprovado, que se pode construir uma loja com 3 mestres maçom. Tá errada? Tá não! É soberania dela. É soberania dela. Então, olha só, se você não sabe dos princípios, né, que da historicidade documentada ou das narrativas de memória, nós temos nessa narrativa de memória que o Grande Oriente de França foi fundada por 2 mestres maçons. O Grande Oriente, sem princípios de fundação de loja. E que a Grande Loja também, unida da França, também foi fundada dessa forma. Não foi fundada dentro dos princípios do que apresenta a maçonaria brasileira. Então, é necessário para que você entre, de fato, nesse debate, conheça os princípios da universalidade da maçonaria. Por isso que eu disse que você não estava preparado para ter um debate do que consiste, o que seja regularidade na origem. O que você iria fazer é o que você fez. Né? Você, em nenhum momento na sua fala, você trouxe ao público o que foi apresentado. Mas é um direito seu. De fato, pelo meu espírito, né, não posso me permitir, de intérprete, né, demonstra de fato uma vacuidade em relação ao tema e que de agora em diante só haverá acusações, né, isso e aquilo. Bem, vocês, meus irmãos, tirem a própria conclusão de vocês, né? Hoje, como eu falei nos vídeos anteriores, segundo a própria atualização do reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, em 2018, não existe mais potências regulares no Brasil, segundo a sua fundação de origem. Né? Toda a maçonaria brasileira, incluindo a Glumb, ela foi fundada de forma irregular, segundo a atualização da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então a Grande Loja Unida da Inglaterra hoje diz ser, digamos assim, se não tiver os princípios, todas as lojas maçônicas são irregulares. Né? Então, sustentar uma irregularidade dentro de uma ata de fundação, como você quis segurar, é pura vacuidade, pura falácia, porque você não tem princípios históricos de apresentar, de fato, documentações. Você tem princípios de memórias, narrativas. Então, se eu perguntar aqui para você, me apresente as documentações, as atas de fundação que deu origem à tua potência, você vai viajar a tua potência hoje que você está no gosto. Você vai viajar na maionese, você vai roer as unhas, né? E você não vai encontrar as atas de fundação. Garanto para você, a não ser que seja fraudada. A não ser que seja agora fraudada, como o Grande Oriente do Brasil fraudou várias atas de fundação. É gritante o que o Grande Oriente do Brasil fez para comprovar a sua origem. Né? Porque o que tem é memórias. Não sei se você está compreendendo as narrativas. É mais ou menos, meus irmãos, quando o James Anderson, em 1923, ele narrou a fundação da Grande Loja de Londres. Ele narrou, ele não tem princípio histórico, ele não apresentou documentos, ele não apresentou a ata da fundação das 4 lojas, como o nosso irmão Jabinha está dizendo que é, digamos assim, a prova fundamental, ou seja, o registro, né, da fundação de uma loja, que seria uma ata. O James Anderson não apresentou a ata das lojas que deram origem à Grande Loja Unida de Londres. Não apresentou, ele simplesmente narrou, só a narrativa. Os historiadores maçônicos ficam doidos com isso, porque não tem atas. Então ele simplesmente narrou. No ano de 1717, reuniu quatro lojas, diga de passagem, viu? Numa boate, né? Que as tabernas, né, daquele tempo era a boate hoje moderna, né? Reuniu, não diz quantos irmãos estavam lá, não faz nenhum tipo de relato, não diz o nome dos irmãos. Aí o cara vem com esse argumento, dizer que na regularidade na origem tem que ser como ele disse, fica difícil, não é verdade?
Fica difícil, né? É complicado. Então, meu irmão, eu sustento plenamente, né? Eu só aprovo quando ele fala que tinha somente 5 mestres maçom na reunião, de fato, isso aí eu não vou contextualizar, é verdade, mas eu asseguro que a Guerreiros da Luz e da Liberdade foi fundada de forma regular, ou seja, dentro dos que consiste a regularidade da maçonaria no seu aspecto universal, não do grande jurista do Brasil. Porque se tivesse ali 3 mestres maçom, a loja teria sido fundada segundo o 14º Landmark. Não preciso mais do que esses argumentos para contradizer o nosso querido e amado irmão Jarbinha. E eu também te amo, meu irmão. Eu também te amo. E estou te amando mais por essa tua atitude de fato defender aquilo que você acredita. Parabéns, parabéns. Se você achava que não tinha meu respeito, você está com o maior respeito. Você está melhor, sabe o quê? Você merece um busto. Você está mais macho do que o seu grão-mestre, né? Do que muitos grão-mestres das potências maçônicas autocráticas. Parabéns. Me honro de um dia você ter me chamado de mestre. E até hoje você me respeita como seu mestre. Te amo, meu irmão, te conhecendo. E os demais amo sem conhecer.